Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votu. Toda semana nós trazemos alguém aqui para falar da família que fez parte da história de Votuporanga. E hoje eu estou com uma pessoa que eu acho que é muito especial porque ela é sobrinha de uma das pessoas mais queridas que Votuporanga já teve, que foi o padre Silvio Roberto. Manuela Sanches, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui bater esse papo conosco. Eu que agradeço, né? É muito especial poder falar do tio Silvio, né? Eu falo tio Silvio, mas era conhecido como Padre Silvio, né? Mas é muito especial poder falar um pouco da história dele, da trajetória dele, que eu acredito que é uma pessoa que marcou a vida de muitas pessoas, independente da questão religiosa, né? Do fato dele ser padre, mas em tantas outras esferas que ele acabou tendo destaque, né, ao longo da vida dele. Ele foi importante para Votuporanga, né? Eu acho. Sim, com certeza. Manuela, conta um pouco como é que a família do Padre Silvio, a sua, né? A família de você, da onde é a família, de onde vocês vieram, os pais do Padre Silvio, e quando chegarem em Votuporanga, dá um panorama desse início aí. Panorama. Bom, meus avós, né, o Josias e Ana, minha avó a família vem da Bahia, o meu avô era família portuguesa, e eles vieram e residiam naquela região ali, tanto que o tio Silvio nasceu em Andradina. Então eles residiram em Andradina, minha mãe nasceu em Valparaíso, que é a irmã dele, né, a Maria Hermínia, e eles residiram muito nessa região, né, de Andradina, Valparaíso, tinha a irmã da minha avó que residia em Araçatuba, então eles moraram muito naquela região. E aí ele vir para Votuporanga tem também uma contribuição aí do meu pai, né, meu pai também já falecido, que é o Dr. Elcio Sanches, que também é uma pessoa também veio para cá, né, há muitos anos. Sim. Como eu dizia, o Amazonas era de terra ainda. E acho que foi um dos médicos pioneiros aqui. E meu pai veio para atuar como médico e conheceu minha mãe. Aí, nessa época, eles estavam morando em Andeara. Moraram bastante tempo em Andeara. O seu pai morou em Andeara? Não, a família da minha mãe. A família. Teu pai era daqui de Meu Votuporanga. pai, a família do meu pai é de Monte Azul, paulista, e morava em Bebedouro. Aí foi para o Rio estudar, fazer a faculdade. Depois que se formou, veio atuar aqui. E conheceu minha mãe em Andeara. Meu avô teve restaurante, padaria, tinha negócios nessa área. E aí ele estimulou, né, depois da morte do meu avô, tio Silvio estava já, né, estava no seminário um tempo, quando meu avô estava doente, ele estava na Itália, morando na Itália. Então o Silvio morou na Itália antes de ser padre. Morou na Itália antes de ser padre. Atuou como modelo, aí acabou se envolvendo um pouco já com a questão religiosa, porque ele cantou em grupo religioso lá na Itália. E aí ele veio, né, com a doença do meu avô, isso em 76 mais ou menos, voltou para o Brasil. Só fazer uma pergunta. Quando o Silvio estava na Itália, ele já trabalhava como estilista, alguma coisa? Não, ele era só modelo. Assim, tinha esse contato, vamos dizer, com a moda, acho que mais nessa linha como modelo mesmo. Mas ele sempre gostou, né? E ele desenhava muito bem, né? Inclusive, eu tenho uns arquivos que eu guardei de desenhos dele, né? Da época que ele teve um ateliê aqui, inclusive, né? Depois de costura. Então, é assim, aí meu pai estimulou que ele voltasse por conta do estado de saúde do meu avô. E depois ele foi para o seminário. E aí, quando ele terminou o seminário, a minha avó já havia ficado viúva, então meu pai estimulou que ele viesse para cá. Como é que foi essa ida, essa decisão do Silvio de ser padre? A família era muito religiosa, era ele que era religioso, como? Minha avó, sim, era muito religiosa, mas ele contava essa história, que desde criança ele brincava de ser padre. E minha mãe também conta que tinha histórias assim, ele muito pequeno, dele ter ido na casa de uma amiga da minha avó, escondido, pegou uma imagem
a pessoa achou que tinham até furtado a imagem, e ele fazia procissão, ele se vestia, assim, pegava alguma coisa como se fosse a batina, Isso em casa. brincando com os amigos, Sim, assim, com com as os crianças, amigos. Então organizava a procissão. Então ele brincava de ser padre desde criança. Então realmente essa vocação é algo que a gente acredita que tenha vindo nele desde criança. Desde criança. E aí depois ele teve essas outras trajetórias aí no meio do caminho, mas realmente recebeu e aceitou esse chamado, né? Quando ele foi para o seminário. E aí depois que ele terminou, né? Ele fez seminário aonde? Ele passou por Rio Preto, depois São Carlos e São Paulo. Ah, tá. E aí ficou um tempo em São Paulo antes de vir para cá. Aí ele já veio para Votuporanga. Aí ele veio para Votuporanga. Aqui ele deu, não sei como chamar assim, mas uma assistência na São Bento por um tempo, celebrava algumas coisas. E depois foi convidado para, acho que na época ele procurou o bispo, que ele já era ligado em São Paulo, com essa intenção de vir para cá. E aí ele assumiu, então. Isso foi mais ou menos 78, 77, não Isso, foi? ele se ordenou em 78. Ele se ordenou em 78. Isso. E aí ele ficou, então, assumiu, então, a Santa Luzia. E aí ele revolucionou, né, mano? Pois é. O Manuel, ele me contou uma vez uma história que eu achei fantástica. Não era só com ele. O Frei Arnaldo já teve problema, atrito com os freis lá da matriz, isso sempre tinha, né? E ele tinha ele tinha que se submeter a alguma... E a Santa Luzia, né, não era uma igreja assim, a missa não era uma missa muito frequentada, eram poucos que frequentavam e tal. Aí disse que um dia ele estava passando pela praça e ele viu os garotos andando de skate, sem camisa, né? Aí ele falou, meu, por que vocês não vão? Ah, tio, tem que levantar muito cedo. Eu falei, se eu fizer uma missa mais tarde? Não, tem que ir de camisa. Não, vocês podem sem camisa. E aí ele fez uma missa direcionada para os garotos. E foi um sucesso, né? A missa dele era... Os jovens adoravam, né? Que na verdade ela ficou conhecida como Missa dos Jovens. Que até hoje é a missa das 11 horas da manhã na Santa Luzia no domingo. Né? Ela começou dessa forma mesmo, motoqueiros, ele fazia a missa dos motoqueiros. E então ele foi atraindo, né, esse público que muitas vezes nem tinha, né, essa questão, esse acesso à religião. E isso ele já começou, vamos dizer, a se destacar, mas a ser visto de uma maneira diferente, porque eu acho que uma palavra que define muito bem o tio Silvio é o acolhimento. Ele sempre foi muito acolhedor, né? E isso eu falo que até o final da vida, assim, poder acompanhá-lo, né? Mesmo na enfermidade, ele sempre muito acolhedor. Então era uma coisa assim de estar com ele no hospital, por exemplo, ele internado, a enfermeira estava lá cuidando dele, ele, arruma um namorado que eu vou fazer seu casamento, né? Então, ele sempre teve essa coisa do acolhimento, de trazer as pessoas e acolher muitas pessoas dentro da igreja, né? Isso aí. Porque, quando ela cá entre nós, um jovem acordar às 7 horas da manhã para ir para aquela missa tradicional, tal, realmente é muito chato o jovem, né? O jovem... Não é atrativo. Não é atrativo, exatamente. O termo é esse, né? Então, de repente, ele começou a fazer uma missa falando a linguagem dos jovens, Sim. né? E ele já cantava, e ele sempre gostou muito de música. A partir dessa missa foram surgindo os grupos musicais dentro da paróquia. E aí ele chegou a gravar um disco de vinil na época, nos anos 80, com o musical Harmonia. Dentro desse musical Harmonia, nós temos músicos muito conhecidos na cidade, como a Marta e o Jalão, como o Anizinho, que participaram dessa gravação, e outros músicos que eram músicos, eles fizeram um ministério de música dentro da paróquia, e aí ele gravou um disco com músicas até compostas por eles, né, por esse grupo, que eram várias outras pessoas que também estão.
E então, assim, isso também era algo que atraía, eu acredito, muitas pessoas, porque era uma missa que tinha, né, essa alegria, essa coisa da música, não era, vamos dizer, uma celebração mais monótona, né? É mais Sim, tradicional. isso. Porque ele cantava em todas as missas, né? Nas missas e nos casamentos, né? Que inclusive foi algo que ficou como uma marca registrada dele também. É, Que, né, num determinado momento do casamento, a carta de São Paulo a Coríntios, né? Ele, ao invés de fazer a leitura simplesmente, ele cantava para os noivos, né? Então, isso foi algo também que ficou como uma marca registrada dele, né? e assim, eu acho que... Porque a religião católica, historicamente, ela é bastante rígida, né? Assim, ela tem... Eu me lembro que quando eu era garoto, as pessoas falavam, nossa, o padre lá é bravo, né? Tinha a história do padre bravo, você tinha que e tal. E o Silvio, de repente, ele chega e é uma pessoa completamente aberta a todos, Acessível, né? Muito acessível. Eu conheci jovens que veneravam ele, senhoras idosas, que defendiam o Silvio com unhas e dentes, o Silvio chamava para um, né? Quer dizer, ele tinha esse poder de reunir as pessoas, né? Eu acho que uma das frases que ele mais falava era sobre o amor de Deus, né? Que Deus é amor. Ele falava muito isso, é bíblico, lógico, mas as pessoas assim que conviveram, que conheceram ele, falam, né, que a gente sentia, não era ouvir falar do amor de Deus, a gente sentia através da pessoa dele, das atitudes, das palavras, mais do que nas palavras, nas atitudes dele, esse amor. Então ele era uma pessoa que realmente ele conseguia levar o amor de Deus de uma forma muito diferente para as pessoas, né? Eu acredito que isso que tenha realmente feito com que ele tivesse esse acesso a pessoas das mais diversas idades, até de outras religiões. Sim. Isso que eu queria saber. Ele não tinha esse preconceito, né, com religiões, né? Não, né? Lógico que ele seguia Sim, os lógico. preceitos, como a Igreja Católica tem os seus ritos, Sim. né? Mas ele tinha um bom contato com representantes de outras religiões, né? Ele tinha essa abertura, ele era muito aberto justamente até para esclarecer algumas coisas ou mesmo para conversar. Então ele tinha essa abertura e eu me lembro em 2017, quando ele passou por um problema grave de saúde, as pessoas me encontravam na rua ou mandavam mensagem via alguma rede social, pessoas de várias religiões, e elas mandavam, olha, nós estamos em oração, né? Cada um com as suas crenças, e muitas outras pessoas assim, de muitas outras religiões realmente estavam em oração por ele. Então, e uma coisa forte no Silvio também foi o trabalho com jovens drogados, dependentes, né? sim. Isso foi um trabalho... Ele fundou a comunidade Nova Vida aqui, né? Eu me lembro que a Nova Vida, ela começou numa casinha dentro da cidade, ali na rua Minas Gerais, perto ali no finalzinho, ou melhor, no começo dela, quando termina o Wilson Foz ali, do lado direito, era uma casinha ali. Ele começou esse trabalho assim, até que ele conseguiu a área, se eu não me engano, é uma fazenda que pertence ao Bispado, né? Então uma área ali rural que eles desmembraram ali uma parte, foi algo nessa linha até onde eu sei, né? E aí conseguiram então a sede, né, para a comunidade Nova Vida, isso há mais de 30, agora eu não me lembro, mas se eu não me engano, quase 35 anos. Faz muitos anos. E então, talvez mais. E a Nova Vida, né, ela ganhou o próprio corpo, vamos dizer, né? Então hoje continuou mesmo com a ida dele para Rio Preto, né, com uma diretoria, com pessoas que entenderam que era um trabalho importante e seguiram, né? Então é uma comunidade de recuperação de dependentes químicos, né? Você sabe, Monera, tem uma imagem. Eu tive um sobrinho que era dependente de drogas. Sim. E ele morava numa chácara aqui, a minha irmã e tal. E de vez em quando ele ficava 3, 4 dias envenenado, e minha irmã sofria. Aí um dia eu cheguei na casa da minha irmã e estava ele conversando com o Daltinho, com meu sobrinho.
E assim, como se fosse dois jovens, dois amigos, assim. Aí eu pensei, falei, poxa, o cara sai da paróquia, sabe, para vir conversar com uma única pessoa, né? Quer dizer, aí depois ele até foi muito importante de conseguir vagas para ele. Em outros lugares. Porque não podia ser na cidade. Eles acho que não recebiam, né? Não sei hoje como funciona, mas não recebiam, até para que a pessoa não tivesse aquela coisa, eu tô perto de casa, eu vou embora, e desistisse do tratamento, né? Acho que tinha essa questão. Mas era um trabalho muito bacana, porque lá eles tinham, eu não sei, como eu falei, eu não sei o funcionamento hoje, mas eles tinham trabalho horta, né, criação de animais. Então a ideia era essa, ocupar mesmo a cabeça, as pessoas ali tivessem atividades, né? isso, tivessem as atividades, né, para que, e ainda assim, ele também sempre se preocupava em ter ali também a questão religiosa, né, que eles tivessem os momentos ali de oração, de fé, para que isso também fosse uma base e um apoio muito importante para a recuperação. Mas nós vamos falar agora o lado artístico dele, o lado social. Ele sempre esteve envolvido, inclusive tem uma foto que você mandou dele no palco, quando o Sandy Júnior, se eu não me engano, foi o primeiro show do Sandy Júnior. Isso, ele comentava isso, eu também não tenho essa certeza. Não, eu sei porque a TV Unifev cobriu. Eu me lembro de estar lá, foi no Votuporanga Clube. O Chitãozinho, isso, na época a renda foi revertida, inclusive, para a comunidade Nova Vida. Então ele fez já com essa e ele apresentando e tal. E a Sandy Júnior cantando, que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha. Muito pequenos, né? Crianças. Criancinhas. Né? E então ele tinha também esse lado dele, que era fora do padrão, né? Então ele participava de bailes, de shows, né? Ele gostava muito de eventos, né? Essa produção do evento era uma coisa que ele gostava muito. Então acho que isso foi uma coisa que aí, como que ele conciliou isso com a questão religiosa? Ele promovia eventos que eram beneficentes. Então, esse show foi um exemplo. E aí teve a questão dos concursos de Miss, né? Porque aí ele falava que era beleza com propósito. Então, os concursos de Miss, ele começou a promover esses eventos, que inclusive, eu acredito que aí nos anos 90, era o evento da cidade, né? Era lá no CSU, né? No Ginásio de Esportes. E era um evento grande. Ele acontecia, às vezes, tem 2 finais de semana, porque um era a edição local e depois o outro final de semana era a edição estadual. Né? Então, ele trouxe até atrizes como convidado. Ele teve uma certa parceria com a TV Bandeirantes, não teve? Ele chegou a atuar de alguma forma. A Bandeirantes transmitia. Acho que teve alguma coisa assim. E se eu não me engano, ele fez Miss Brasil. Ele chegou a promover. Ele tinha como se fosse a franquia. A franquia da Miss Brasil. Miss São Paulo e Miss Brasil. Tinham alguns concursos que ele era a pessoa autorizada a realizar. Né? Então, isso foi algo que ele gostava muito, né? Promoveu muitos concursos. Ainda depois que estava em Rio Preto também promoveu alguns concursos lá. Sempre com assim, a renda revertida para algum projeto, para alguma questão ligada à parte social ou mesmo algo da própria, não vou dizer da religião, mas obras sociais. Porque ele sempre, algumas obras sociais aconteciam ligadas diretamente à paróquia e outras já eram como ONGs, né? Como organizações não governamentais. Uma coisa legal que ele me falou um dia é que ele estava mudando o formato da Miss, que ele não queria só menininha bonitinha, não sei, ela tinha que ter algo de cultura, sabe? Ele exigia que elas tivessem e uma ação social. Sim. As missas precisavam ter algum envolvimento social. Em alguma questão social. Né? Isso é muito legal, sim, né? Porque você sai daquele
daquele estereótipo da Miss, que é bonitinha, que só lê o Pequeno Príncipe, e você traz para a comunidade. Né? Isso. Quer dizer, isso é muito importante, né? Com certeza. Bem, e a parte de... Né, ele era modelo. Ele também desenhou muito vestido de noiva aqui em Votuporã. Desenhou. Ele era muito bom nisso. Ele era. Ele chegou a ter um ateliê de costura aqui, né? Ali próximo ali à igreja Santa Luzia, que aí, depois de um certo tempo, ele morava na casa paroquial. Minha avó também morou com ele muitos anos ali, né? Na casa paroquial que fica em cima ali do salão da Porque antes eles moravam numa rua um pouquinho para baixo. Isso, né? eles moraram ali, depois moraram na rua São Paulo, numa outra casa que já não existe mais, que hoje é um prédio. E aí depois eles moraram ali, quando a igreja reformou e fez essa casa paroquial. E aí ele montou o ateliê. Minha avó ainda era viva, né? E minha avó também era uma pessoa que tinha um tino para negócios, vamos dizer. Ela gostava, assim. E então ele montou esse ateliê. E aí nesse ateliê, então, ele fazia roupas para a região toda, né? Roupas de noivas, madrinhas, roupas de festas, né? Minha mãe atuou com ele um tempo também, ela trabalhou com ele lá. E então aí ele desenhava e tinha a equipe que costurava, que produzia. Mas ele sempre gostou bastante, tinha essa facilidade. Ele desenhava muito bem. Mas esse ateliê era dele, né? Dele, não tinha nada a ver com a igreja. Não, dele, pessoal. Era um negócio que ele, né, tocava. E aí minha mãe, uma época, trabalhando com ele. Minha avó cuidava aí da parte financeira, que ela tinha uma cabeça muito boa para isso. E ele, assim, era mais os desenhos e a compra de tecidos, essa parte que ele gostava. Inclusive, isso é muito interessante porque já na paróquia de Rio Preto, se tinha algum teatro na paróquia, alguma coisa mesmo ligada à parte religiosa, ele fazia questão dele mesmo, ia para São Paulo às vezes, ia lá no centrão de São Paulo, que ele adorava andar naquele centro de São Paulo, comprava todos os tecidos, ele escolhia as rendas dos tecidos, e aí tinha uma equipe também lá na paróquia que produzia, então ele sempre gostou muito dessa questão, né? Tanto dos desenhos quanto de ir lá escolher as coisas. Ele era muito, eu falo, uma pessoa muito caprichosa, muito detalhista e muito caprichoso. Gostava de tudo muito, muito arrumado, né? Então isso era algo que a gente, tendo esse, como eu digo, esse privilégio que eu tive de conviver com ele, não só como padre, mas como tio, né? Não Como que ele era como tio, mano? Incrível, né? Acho que, nossa, difícil até falar. Acho que até me emociona um pouco. Mas, assim, uma pessoa assim, a gente era muito ligado. Então, ele se abria muito comigo, eu me abria com ele. E era bacana, porque, assim, a gente tinha essa relação, principalmente no período que ele ficou, né, já na enfermidade antes de falecer. A gente ia todo final de semana ficar com ele. E aí, assim, a gente deitava na cama com ele para assistir filme. Então, era assim, ele tinha esse lado família muito presente, sempre muito presente. Depois que ele foi para Rio Preto, sempre que tinha nossos aniversários, ele fazia questão de estar aqui. Às vezes, o Natal, por exemplo, ele não conseguia vir na noite do Natal por causa da missa. Aí no dia seguinte ele vinha almoçar conosco. Então, né, enquanto a condição física dele permitiu, ele sempre muito presente, né, conosco, assim, como irmão, né, para minha mãe, como tio e também como filho, né, enquanto minha avó esteve viva. Eu não conheci meu avô. Eu nasci, meu avô já havia falecido. Mas com a minha avó ele também sempre muito presente, né? Manuela, tem a coisa da reciprocidade, né? Sim. Se diz aí que o senhor, e a gente sabe, era uma pessoa muito acolhedora. Uma vez eu fui... minha ex-mulher, ela era fotógrafa, e ela foi fazer um casamento em José Bonifácio, se eu não me engano. E eu fui com ela.
Pediu para ir para lá e tal. E o Silvio estava fazendo, Tava celebrando. estava celebrando. Aí quando acabou, aí minha mulher foi fazer as fotos da festa e o Silvio estava lá. Só que eu fiquei num cantinho, né? Porque eu não era convidado. É. Mas o Silvio, não, veio, me chamou, tal, insistiu e eu sentei com ele lá. E ele estava fumando escondido, ó. Então ele fumava. Mas eu fiquei impressionado com o cuidado que as pessoas tinham com ele. Sim. Elas iam lá toda hora perguntar tal, e o Silvio, ele falava assim, olha, estão vendo se eu estou fumando, né? Porque, então assim, as pessoas também tinham esse carinho com ele, né? De Sim, cuidar, de sim, cuidar. com certeza. Eu senti assim, aqui, né? Imagina, tanto quantos anos ele ficou aqui, então ele era muito próximo das pessoas quanto as pessoas dele. Isso em alguns momentos, eu falo que eu via, ele era, como nós falamos, uma pessoa extremamente acessível. Então não tinha dia nem hora, ele atendia todo mundo na casa dele, não só na igreja, né? Quando ele foi para Rio Preto, eu percebi que isso mudou um pouco, porque querendo ou não, na hora que ele estava na casa dele, ele tinha, vamos dizer, um pouco mais de privacidade, talvez, né? Por morar em prédio, então era um pouco diferente, né? Mas, e é interessante porque ao mesmo tempo que o padre é uma pessoa que está ali acolhido por pessoas, por muitas pessoas, no momento que ele está na casa dele, ele é muito solitário, né? Com certeza. Ele é muito solitário, então a gente procurava também estar muito presente nesse sentido com ele. Mas a gente via esse carinho, porque assim, o prédio dele não tinha porteiro no final de semana. No domingo, por exemplo, não tinha porteiro. E era um dia que o interfone começava a tocar, vim trazer uma comida para o Padre Silvio, eu vim trazer isso, vim trazer fruta. Então tinha esse carinho de várias formas, né? Então as pessoas tinham esse cuidado de lembrar, olha, hoje é um dia que ele está sozinho, que ele está mais sozinho, porque tinha funcionária também que trabalhava com ele, né? Precisa ir lá. Mas aí tinha esse cuidado, sim, das pessoas, né? Bom, então ele veio para cá em 78, 79, né? Isso. Quando que ele foi embora para Rio Preto, você lembra? Dezembro de 2011. Agora, ele resistiu para ir para Rio Preto, né? Assim, para falar a verdade, eu não sei muito bem como foi. Eu acho que eu nunca cheguei. Eu sei a história, né? Quando ele foi chamado para ir para lá, mas eu vou contar. Essa é uma curiosidade familiar. Quando o bispo ainda era Dom José de Aquino, Dom José tinha muita amizade com a minha família, com meus pais, com minha avó. Então, quando ele vinha para Votuporanga, muitas vezes ele ficava na casa do tio Silvio, né? E eu me lembro de um almoço que começou a surgir esse assunto, isso muito antes da ida dele. Minha avó era viva, minha avó faleceu em 95, né? Então, isso nos anos 90 ainda, ele foi só em 2011. Começou-se a cogitar essa ida dele para Rio Preto já nessa época. E a minha avó chegou a ficar brava com o bispo esse dia do almoço. O senhor não vai levar o Silvio embora daqui, né? Então, acho que isso talvez tenha sido um fator que na época pesou e segurou ele também mais aqui. Mas essa intenção já havia na época do Dom José, de levá-lo para Rio Preto. Já se cogitava essa possibilidade, né? E aí, quando teve esse momento, ele era uma pessoa, assim, com facilidade de adaptação a mudanças, né? Mas, lógico, ele tinha esse estilo dele muito diferente. E isso, quando ele chegou numa comunidade, né? Na paróquia lá, houve também as pessoas, acho que imagino que tenham assustado num primeiro momento. Mas foi 10 minutos. Né? Assustaram num primeiro momento com essa mudança. Mas eu acredito que para ele a adaptação até que foi, lógico, ele sentiu, porque aqui era muito a casa dele. Muito, né? Então tinha essa proximidade com muitas famílias, ele era de casa, vamos dizer, de muitas pessoas, né? Não só o fato da nossa família estar aqui,
Mas ele foi muito bem também acolhido lá, muito bem recebido, né? Não, eu sei que eu morei em Rio Preto, quando ele estava lá. E ele era. Mas assim, eu me lembro que nesse período aí, surgiu esse comentário: olha, eles querem levar o Padre Silvio para Rio Preto, mas o Padre Silvio está meio resistente, está tentando enrolar, né? E me parece que foi, então foi um bom tempo mesmo que Ele ainda ficou, mas já tinha essa hipótese bem antes dele ir. Aí, quando houve uma mudança, né, no bispado, que esse bispo, ele fez essas mudanças, né, com vários padres que já estavam há muitos anos na mesma paróquia, né? Isso é uma política da igreja, né? O padre não fica. Aconteceu com o Frei Arnaldo. O Frei Arnaldo era uma figura. Muito amigo do meu pai, inclusive. Tem muitas fotos do meu pai com ele. Tem certeza. Então, ele era uma pessoa tanto é que ele pediu para ser enterrado em Votuporanga, né? De repente, chamam ele para ir para a Ilha Solteira, sabe? E tem que ir, né? Porque isso é uma política. Não sei porquê. Existe vamos dizer, as regras mesmo, né, da igreja, isso. E aí eu acredito que agora isso já é algo mais comum, né? Então, hoje os padres não ficam tanto tempo da mesma paróquia. Existem algumas exceções ainda, mas... Antigamente eu acho que era mais, né? Isso. Ele ficou aqui mais de 30 anos, né? Né? Então, se não me lembro, 35, acho que 35 anos, mais ou menos. Sei. E ele era chamado assim, por exemplo, casamento aqui, você ia lá e faz mas pessoa que era fora do circuito, que queria que ele fizesse o casamento dele, ele era chamado para isso? Fora da igreja ou em outras cidades? Em outras cidades, pessoas que não eram sim, com certeza. Da comunidade. Isso na minha própria família aconteceu, né? Eu não sei dizer como hoje, como estão essas, que também existem regras também, sim, né, para ele celebrar numa outra diocese que não é a que ele pertence, né, não pertencia como padre, mas eu não sei como hoje, como funciona, mas eu me lembro muito, assim, até os meus familiares por parte do meu pai, ele fez muitos casamentos em São Paulo, da minha família, e aí era assim, os primos dos primos que viam o casamento, não, também quando eu casar eu quero que ele faça meu casamento. E assim ele fez de muitas pessoas, né? Inclusive, tem um casamento que ele fez do ator Marcos Paulo, que na época foi o casamento, primeiro o casamento dele com a Flávia Alessandra, né? Com a atriz também, que ele fez no Rio. Então ele foi fazendo muitos casamentos, não só de pessoas famosas, que ele fez alguns, mas também de outras pessoas que eram familiares, pessoas que viam a celebração e quando se casavam queriam que ele celebrasse. Aí eu acho que tinha uma autorização, alguma coisa para ele poder fazer essa celebração em outra paróquia, né, em outra diocese. Mas ele fez vários casamentos em várias cidades. Porque o casamento que ele fazia era bastante diferenciado. Como eu falei, além dele cantar, ele batia um papo com os noivos, né? Então ele conversava com os noivos. Ele põe cadeira, punha um do lado do outro. E aí ele conversava, quando se conheceram, quem paquerou primeiro. Ele sempre, assim, fazia um bate-papo muito descontraído, né? Quebrava o gelo. Olha, para você ter uma ideia, eu me casei em dezembro de 2018, né? Eu acabei me casando lá em Rio Preto. Ele já estava lá, acabei me casando lá. E o meu casamento, a cerimonialista perguntou um dia antes, quanto tempo vai demorar a cerimônia da igreja? E ele falou 40 minutos. Ela começou a dar risada. Falou, eu duvido que o senhor vai fazer essa cerimônia em 40 minutos. O meu casamento durou 2 horas, na cerimônia da igreja. E todo mundo fala que não viu passar. As pessoas falam que ele cantou, ele fez algo que assim, não era tão habitual, mas era um pedido meu. A única coisa que eu, vamos dizer, pedi muito para ele que ele cantasse quando eu entrasse na igreja. Eu queria que ele cantasse, era uma música antiga, né, que é Paz do Meu Amor, se eu não me engano. E ele cantou. Então, os vídeos do meu casamento é até engraçado, porque a hora que a noiva está entrando, todo mundo olha para a noiva.
Tá todo mundo. Quando ele começou a cantar, que as pessoas não estavam esperando, todo mundo virou para olhar ele cantar, porque todo mundo estava habituado a ele cantar num outro momento, não naquele momento, né? Mas ele tinha essa cerimônia, então ele tinha essa cerimônia muito, muito descontraída mesmo, né? Deixava os noivos muito à vontade. Ô, Manuela, ele quase fez um programa no SBT, né? Sim, ele teve. Eu cheguei a visitar o SBT com ele uma vez. É, Ele teve algumas negociações na época e aí acabou não saindo. Eu não... Inclusive, um dia ele me falou que antes de estava essa negociação, o diretor lá pediu para ele fazer uma plástica para tirar alguma, tirar o quê. Aí ele falou, ó, o Silvio Santos pagou uma plástica para mim. Ele tinha. Ele estava quase... Eu não me lembro, assim, na época, eu não me lembro mesmo o porquê que não deu certo, mas eu sei que teve, sim, alguma negociação. Mas eu não me lembro se era algo nessa linha voltada para a parte dos concursos, algo nessa linha dos concursos de beleza, né? Parece que era, né? Alguma coisa. É isso. Mas ele chegou a ser entrevistado no Jô. Esse dia eu tive a oportunidade de assistir, de estar lá. Na época eu morava em São Paulo e eu consegui acompanhá-lo na entrevista do Jô, que também foi justamente sobre essa questão dele conciliar, né, a vida religiosa com os eventos, os concursos de Misses, né? E então ele acabou passando por alguns programas, mas ele teve sim alguns rumores na época e tinha assim uma conversa, mas não chegou a evoluir. Eu lembro que eu acho que na Globo o Kubrusli veio fazer uma matéria com ele. O padre que faz concurso de Miss, né? Inclusive tem fotografia, assim, desse arquivo deve estar na casa da minha mãe, mas tem uma fotografia dele sendo entrevistado pelo Kubrusli, né? Isso Acho que foi no apareceu. Fantástico. Isso, apareceu no Fantástico. Então ele teve, assim, algumas entrevistas. Hebe também, ele passou pelo programa da Hebe na época. Ele acabou tendo... E era... E como é que foi o processo, assim, da doença dele? Como é que foi? Quando é que ele descobriu? Na verdade, tio Silvio passou algumas situações. Teve uma situação em 2017 que, de acordo com as nossas crenças religiosas, o próprio médico usou esse termo para mim. Ele sobreviveu por um milagre, não tem explicação. Eu lembro disso. Em 2017 ele teve uma endocardite, né, que é uma bactéria que se aloja no coração. E ele ficou praticamente 2 meses no hospital, muito tempo de UTI, muito tempo inconsciente, sedado, né, num estado muito grave mesmo. Então, assim, eu acompanhei muito de perto, né, eu morava aqui, ia para Rio Preto todos os dias, na UTI, conversava com os médicos, e eles, assim, muitas vezes o médico chegou a falar, olha, ele não vai voltar a ser quem ele era. Né? Então, na época meu pai ainda era vivo, então meu pai também tinha esse olhar como médico que a gente precisava preparar minha mãe, porque minha mãe é muito ligada a ele. E aí, assim, chegou num ponto que o médico mandou ele para casa e me avisou, falou, olha, a bactéria tá lá, a gente não conseguiu combater, não existe mais antibiótico, nós já usamos todos. Tudo. Continue em oração, foi o que o médico me falou. E o dia que o médico me ligou para dar o diagnóstico que ele tinha sido curado da endocardite, ele repetiu o exame daí acho que 30 dias, ele usou esse termo, foi um milagre. Um médico do IMC, ele falou, olha, o que acontece? A endocardite, quando a bactéria morre, vamos dizer, quando ela é combatida, ela forma como se fosse uma fibrose ali no coração. E o exame dele, essa fibrose não aparece, a bactéria simplesmente desapareceu. Isso depois de 60 dias de internação. Então, realmente, nós acreditamos que ali ele foram muitas pessoas em oração, as pessoas davam a volta no hospital, abraçaram o hospital em oração, faziam vigília, era uma coisa assim. Isso em 2017. Ele já tinha tido, antes disso, um câncer de próstata, né? Ah, é? Antes, acho que 2015, se eu não me engano. Na época fez a cirurgia e ficou tudo bem. E aí depois esse câncer voltou. Esse câncer voltou. Ele fez novamente um tratamento ali antes da pandemia ainda. E ficou bem, de novo. Né? Zerou tudo, ficou tudo bem.
E aí, em 2021, na verdade, eu tinha perdido meu pai em fevereiro, né? Nós perdemos meu pai e aí em junho ele teve um novo diagnóstico de câncer. Então ele me ligou para contar, falou, olha, eu tive um diagnóstico e aí já era um quadro Mais grave. agressivo. Então, desde o início desse diagnóstico em 2021, o médico foi muito claro que era um tratamento de sobrevida. Isso, lógico, vocês têm a fé de vocês e isso nada impede, lógico, da gente acreditar numa possibilidade de cura, mas pela medicina realmente. E aí ele foi fazendo o tratamento, né, de 2021 até falecer em fevereiro de 2023. Mas ele continuou fazendo missa, né? Até o final. Ele celebrou uma missa, se eu não me engano, ele ainda celebrou numa quinta-feira. Ele foi internado no final de semana, logo após essa missa, e faleceu na terça-feira. Então, menos de uma semana antes de falecer, ele ainda tinha celebrado. Ele ia na cadeira de rodas. Ele ia na cadeira de rodas. Mas porque assim, aí ele foi ficando debilitado, perdeu bastante o equilíbrio. Não que assim, ele andava dentro de casa, Sim. ele andava com mas não dava pra apoio. fazer uma missa, Isso, né? ele andava com apoio, mas realmente ele ficou debilitado. Mas assim, ele falava que a missa era algo que mantinha ele vivo. Ele tinha muito amor por celebrar. Então, muitas vezes, teve um dia que ele passou muito mal. Eu estava na missa lá em Rio Preto e eu percebi que ele começou a passar mal. Meu esposo até assim, vamos dizer, nem ligou para as regras, assim. Ele foi lá no altar e falou, o senhor não está bem. E a gente teve que esperar acabar a missa e ele queria celebrar outra na sequência, que lá eram 2 missas no domingo, são 2 missas seguidas, né? E ele queria celebrar outra. E aí nós levamos ele para casa meio que A força. à força, porque realmente ele não estava bem. Mas era assim, era algo que mantinha ele muito, muito vivo mesmo. Ele gostava muito, né? Então, Aí ele postava nas redes sociais algumas mensagens assim, de muito otimismo mesmo, né? então, até tem uma coisa que foi um presente para mim esse ano, que eu queria muito. Logo que ele faleceu, eu transformei o Facebook dele em memorial. Mas o Facebook já não é uma rede social, vamos dizer, não é a mais utilizada e nem tão utilizada, né? E eu tentava fazer isso com o Instagram. E eu não conseguia fazer, eu tentei, porque tem uma forma de você manda comprovando que realmente a pessoa faleceu e você tenta se tornar o administrador. E eu não conseguia, e esse ano muito próximo de finados, eu consegui acessar o Instagram dele. Porque eu tinha, vou ser muito sincera, que como muitas coisas dele ele passava para eu cuidar, eu tinha algumas senhas dele. E essas senhas não tinham dado certo, eu já tinha tentado acessar, porque eu falava, não, ele tem 10 mil seguidores, né? Eu queria reativar essa rede social dele para justamente postar como memória dele essas mensagens que ele mandava no WhatsApp, que eu tenho muito, muito arquivo de tudo isso, né? E manter essa memória dele viva, que é uma intenção minha. Inclusive, eu tenho alguns objetos e eu penso ainda em criar um memorial físico dele. Físico? Então, tá pensando. Sim, eu tenho várias coisas que eu guardei, homilias escritas à mão, alguns objetos, né? Desenho. Desenhos, as letras de músicas escritas à mão. Então eu tenho, e essa é uma vontade minha. Eu só não consegui ainda tirar isso da minha cabeça, como que eu vou montar. Se eu vou montar algo itinerante que eu possa levar para outros lugares, se eu vou montar num lugar fixo. E aí, inclusive, aí essa questão desses manuscritos, num desses manuscritos tinha a senha do Instagram. Nossa. Aí eu falei, olha, acho que não é por acaso, né, que eu encontrei. Inclusive eu estava me preparando para ir falar sobre ele. Ele fundou uma ONG em Rio Preto 10 dias antes de falecer. Um outro projeto social chamado Cantinho de Deus. Esse projeto ele começou a fazer aqui, logo ele foi para Rio Preto. E aí parou o projeto aqui e era um sonho dele montar esse lugar para atendimento de pessoas depressivas, ansiosas, enlutadas. E esse projeto está andando. O pessoal está sendo muito firme lá de tocar esse projeto.
E aí eu consegui, então, eu estava me preparando para ir falar e eu fui pegar algumas dessas coisas. E aí encontrei a senha do Instagram. E nem sei se eu posso falar isso aqui, né? Mas aí eu tive Lógico esse que pode. acesso. E aí eu tive esse acesso e eu consegui, então, reativar o Instagram dele. E eu resolvi reativar no dia 2 de novembro, que é o dia de finados, como um resgate da memória dele. Então eu tenho postado lá mensagens que ele mandava no Instagram. Eu estou administrando esse Instagram. Algumas pessoas me mandam materiais, vídeos, fotos. Então eu estou postando também os materiais que as pessoas me mandam. E como uma forma de manter essa memória dele, né? O, não sei se você conhece o Valnei lá de... Sim, o Valnei filmou meu casamento. E o Valnei, inclusive minha ex-mulher, quando ela faleceu, né? Ela era fotógrafa, o Valnei fazia... Eles cobriram, o Valnei continua cobrindo ainda, o aniversário de uma menina, desde quando ela era pequena. E ela tem um retardo e tal. A vida dela é o dia do aniversário dela, entendeu? Eu sei, eu conheço, Você sei conhece quem ela? é. Ela é apaixonada no Padre Silvio. É postar alguma coisa nas redes sociais dele, ela comenta todos os dias. Saudades do meu irmãozinho, Padre Silvio. Nossa, ela é apaixonada. Todos Não, os eu estou dias. falando isso porque eles devem ter muito material do Padre Silvio, né? Sim. O Valnei se tornou um amigo, porque, na verdade, ele filmou meu casamento. Na época, o tio Silvio que fez... Aliás, o tio Silvio que praticamente organizou meu casamento, né? Eu morava aqui, resolvi casar lá, e ele, não, e deixa e tal, e eu faço isso, faço aquilo. E o Valnei foi uma pessoa que contratou, e aí a gente acabou, assim, criando uma amizade. Então, o Valnei sempre... que eu posto também, ele sempre comenta, poxa, que bom que isso está acontecendo. Muitas pessoas, eu tive um retorno muito positivo, assim, dessa iniciativa, porque muitas pessoas falam da saudade, da falta que as mensagens dele fazem, e é tão interessante, né, porque às vezes eu mesma, quando vou postar e seleciono uma mensagem, então eu vou lá no meu WhatsApp, que eu mantive os arquivos dele no meu WhatsApp, e eu vou lá e aí eu pesquiso. É uma segunda-feira, eu pesquiso uma mensagem que ele mandou numa segunda-feira. E muitas vezes eu falo que assim, eu tô passando por uma situação minha, eu olho e falo, nossa, É para mim. é pra mim, né? E muitas pessoas dão esse retorno também. Nossa, era o que eu precisava ouvir hoje. Então, é uma forma de manter esse carinho, porque isso é muito vivo na minha memória. Aos domingos, quando a gente estava lá com ele, eu sempre acordava mais cedo do que as demais pessoas da família, né? Meu esposo, minha mãe, e eu ia lá ver se ele precisava de alguma coisa. E era um momento que a gente conversava muito, né? E ele sempre lá, aquela imagem dele lá, às vezes deitado, né? Deitado na cama, escrevendo e aí disparando as mensagens. Ele fazia a oração dele de manhã e depois fazia todo dia essas mensagens, né? Eu acho que ele merece um memorial físico, viu? Eu preciso tirar essa ideia da minha... Assim, eu tenho já algumas ideias, mas eu preciso pensar, né? Eu acho que é fácil você encontrar alguma parceria. Isso, estruturar isso. Alguma parceria. A parte dos concursos de Miss, ele já tinha destinado, assim, as fotos, acho que talvez alguns objetos, para uma pessoa que deu continuidade a esse trabalho aqui em Votuporanga, né? Que é o Beto Ferraz. Isso, ele passou essas coisas. Mas a parte litúrgica mesmo, essa parte da parte religiosa, eu fiz questão de guardar bastante coisa comigo, pensando justamente nisso, em preservar essa memória dele. Eu acho que não é difícil você achar parceria, viu? Você encontrar parceria. Porque é uma coisa teoricamente assim simples, né? Porque Sim. você tem o básico, né? Os materiais. O trabalho é teu, esse trabalho de guardar, pesquisar, dividir, separar, tal, né? Mas aí fazer um espaço físico, eu acho que não é difícil e ele merece muito. E aí nessas coisas até eu
tem muitos achados, assim, porque tem cartas da época que ele estava no seminário, na época que ele estava na Itália, para os meus avós, que eu acho que ele mandou, mas depois, talvez lá na casa da minha avó, ele tenha guardado com ele. Sim. Então, tem as cartas que ele mandava para os pais quando ele estava na Itália, quando estava no seminário. Então, é bem interessante, assim, tem muito material que, para mim, isso tem que, inclusive, as pessoas chamavam muito ele de tesouro, né? Que ele cantava muito a música O Tesouro. E essa música se tornou também, as pessoas falavam, nosso tesouro. E para mim, essa memória dele é um tesouro. É algo que eu tenho muito cuidado e muito carinho, porque eu entendo que eu tenho esse legado de deixar essa memória dele viva para as pessoas que conheceram e para aquelas que não tiveram essa oportunidade, né? Nossa, eu me emocionei. Mulher, muito, ó, já chegamos ao nosso final do programa. Muito obrigado por você ter vindo. E eu que Pra mim agradeço. foi muito bom. E eu que agradeço. Foi um convite muito especial também. Muito obrigado. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado. Até lá e muito obrigado. Olá, estou passando aqui para deixar uma bênção especial para você, para sua vida, seu viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor esteja sobre você para abençoá-lo. Esteja à tua frente para te conduzir. Esteja ao teu redor para te defender. Esteja dentro de ti para curar, salvar, iluminar e fortalecer. Que o Senhor dê a alegria serena, a paz de espírito, o equilíbrio mental, forças para superar as suas dificuldades, te dê prosperidade nos trabalhos para o sustento do dia a dia, sabedoria para administrar a sua vida, seus relacionamentos e o seu viver. Que Deus o abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.